Deixa eu começar logo dizendo uma coisa, eu nunca fui santa. Nasci com o corpo errado para ser discreta, com a língua afiada demais para ser inocente e com um fogo que parece que já veio de fábrica. Se tem uma coisa que eu sei fazer bem nessa vida é olhar nos olhos de um homem e deixá-lo desconcertado, sem nem precisar fazer nada. E o melhor, nem é proposital. É que quando você é boa, às vezes, o pecado vem até quando tá de pijama de algodão. Eu sempre fui assim, desde cedo. Enquanto as outras estavam preocupadas com diário cor-de-rosa e figurinha do RBD, eu já treinava o rebolado na frente do espelho e sonhava com homens. Não com príncipes não. Era só corpo não. Era o jeito. Eu falava olhando direto, com voz mansa, mas com malícia escondida atrás de cada sílaba. Aprendi cedo que mulher poderosa não precisa levantar a voz para ser ouvida. Basta cruzar as pernas devagar e saber a hora de sorrir. E isso eu fazia como ninguém. Meu corpo, esse era meu cartão de visita. Cintura fina, quadril largo, coxa marcada, melão no ponto. Nem de mais nem de menos, só o bastante para levantar desejo e dúvida ao mesmo tempo. E a boca carnuda com aquele contorno natural que sempre fez homem engolir seco. Eu sabia o que tinha e usava sem culpa, sem pudor. Meu pai dizia que eu era diferente. Minha mãe, coitada, acendia vela para todos os santos achando que era só uma fase. Mas não era. Eu nunca quis ser certinha, nunca quis seguir o roteiro que escreveram para mim. Eu queria era viver, sentir, provocar, dominar. E olha, se tem um palco que eu aprendi a usar bem, foi minha própria casa. Sempre fui filha única, mimada talvez, mas não do tipo que ganha presente, do tipo que ganha liberdade. Minha rotina era simples, acordava tarde, cuidava do corpo, treinava uns vídeos pro TikTok, tirava foto em frente ao espelho, provocava meio mundo sem sair do meu quarto. E quando eu saía, a roupa já dizia o recado, short que mal cobria e top colado. Já tive homem mais velho, novo, casado, solteiro, carente, cafajeste. Teve até um vizinho que me levava no mercado e voltava suando frio. Nunca precisei ir até o fim com todos, às vezes só o jogo bastava. O prazer de ver um homem implorando com os olhos, aquilo já me deixava feliz, mas eu também sabia escolher. Nem todo olhar me interessava, nem todo elogio me fazia parar. Eu gostava dos que tentavam resistir, dos que olhavam e fingiam que não. Aí era questão de honra. Eu fazia questão de mostrar que eles iam cair. E caíam, um por um. Não me orgulho. Me orgulho sim de cada conquista, de cada coração disparado, de cada travesseiro que guardou meu nome em pensamento. E foi num desses períodos de tédio e calor, porque minha cidade é quente até quando chove, que meu pai veio com essa ideia de reformar a casa. Disse que queria mudar a varanda, aumentar o muro, colocar churrasqueira. Eu nem prestei atenção no plano, só concordei com a cabeça enquanto passava esmalte na unha do pé. Mas quando ele falou que ia trazer um pedreiro bom, de confiança, que trabalhava sozinho, aí meus ouvidos prestaram atenção. Sozinho? Interessante. Na minha cabeça eu já imaginava aquele tipo forte, meio suado, jeito bruto. Já me vi passando por ele de toalha, derrubando sem querer uma garrafinha de água. Já me imaginei fazendo cena no quintal, esticando a perna, deitando na rede de shortinho jeans, toda largada como quem não quer nada, mas querendo tudo. Não sabia ainda como ele era, mas só o fato de saber que um homem estranho ia circular pelos cantos da minha casa já me deixava elétrica. Eu sou do tipo que enjoa fácil, entende? E naquele mês, nenhum dos meus contatinhos estava me servindo. Tava tudo muito morno, eu queria era fogo. E pelo visto, ia conseguir. Minha mãe estava animada com a ideia da reforma. Eu estava animada com a ideia de reformar minha rotina. E meu pai, ele só queria um muro mais alto. Mal sabia ele que quem ia subir nas coisas era outra pessoa. Acordei no dia da tal chegada do pedreiro com um humor diferente. Tomei banho mais demorado, escolhi o short mais curto da gaveta e uma regatinha branca colada, sem sutiã, claro. Cabelo solto e batonzinho leve, natural, mas com intenção. Sentei na varanda e fiquei esperando, pernas cruzadas, celular na mão, mas os olhos atentos. Cada som de carro era uma esperança. E quando ele chegou eu soube na hora, o jogo ia começar. Meus pais saem cedo, bem cedo. Eles têm um pet shop no centro da cidade, daqueles que tem banho e tosa, venda de ração e até roupinha de cachorro com babado. Acordam antes do sol, tomam café apressados, discutem a lista do dia e saem, deixando a casa em silêncio e em minhas mãos, literalmente. Mas aquele dia foi diferente.
Meu pai me chamou na cozinha antes de sair e avisou: "Ó, o pedreiro chega daqui a pouco, já deixei o portão liberado. Ah, e vê se faz um almoço decente para ele, o homem vem de longe." Concordei com cara de claro, pai, mas por dentro eu já tinha 1000 ideias de cardápio. Não para ele comer com garfo e faca, mas isso a gente chega depois. Wesley chegou às 8 horas, pontual. "Bom dia", ele disse, todo educadinho. "Bom dia. Nada de chegar cedo assim e nem trazer pão?" Falei sorrindo de canto, já deixando no ar que ali o clima era outro. Ele sorriu de volta, mas não respondeu. Homem que cala e olha assim, já vi que era do tipo que presta atenção antes de atacar. Fui para a cozinha, fiz um café com pão com manteiga e deixei na mesa da varanda. Ele agradeceu, sentou e comeu calado. Mas toda vez que eu passava por ele, fingindo arrumar alguma coisa, eu via os olhos dele abaixarem, primeiro discretamente, depois nem tanto. E também quem mandou eu sair de casa com aquele short jeans rasgado que mostrava mais a florzinha do que escondia? E a blusinha branca fininha sem nada por baixo, só para deixar o melão livre e feliz balançando a cada passo. Eu não ia dar de graça, mas ia dar trabalho. E isso eu sei fazer com excelência. Percebi a primeira lambida de canto de boca quando me abaixei para pegar o pano no armário baixo. Tava de costas e deixei o short subir mais do que devia. Quando virei, ele estava com a boca entreaberta e o olhar ali, cravado onde só quem merece deveria olhar. "Tá precisando de água, Wesley?" perguntei colocando a mão na cintura e empinando o peito com naturalidade ensaiada. "Tô não, tô tranquilo", respondeu seco, mas com aquele suor no canto da testa que dizia o contrário. Voltei para dentro como quem não percebeu nada, mas cada passo era um convite. E ele estava começando a entender o jogo. Na hora do almoço, fiz questão de preparar tudo com carinho. Arroz soltinho, carne acebolada e um suco de limão com muito gelo. Montei a mesa como se fosse visita especial. E quando ele se aproximou, tirei o avental lentamente, deixando os melões quase pularem para fora da blusa. Ele tentou disfarçar, mas ai gente, homem é bicho previsível. Começou a comer rápido, como se quisesse fugir do que estava vendo, mas a colher tremia de leve. E quando eu sentei na frente dele para também fingir que almoçava, cruzei as pernas devagar, deixando o tecido abrir só um pouco a mais do que o necessário. Só o suficiente para mostrar que não tinha nada ali embaixo. Nadinha. Ele engasgou. "Tá tudo certo aí, Wesley?" perguntei com voz doce, como quem cuida. "Tô sim, só desceu meio errado. Se quiser, posso te ajudar a engolir melhor." Foi a primeira frase mais direta que deixei escapar, e ele entendeu. Engoliu em seco, abaixou os olhos, sorriu sem graça, mas ficou. Depois daquele dia, a história mudou. O serviço. Esse começou a render mais, mas não por causa da comida nem do cimento. É que agora ele estava ali tenso, atento, esperando o próximo movimento. E eu fazia questão de passar perto, de sujar a blusa sem querer e ter que lavar ali mesmo, de sair do banho enrolada na toalha fina e esquecer que a janela da área dava direto para a obra. Foi aí que eu entendi, ele podia até ser mais forte, mais velho, mais vivido, mas ali, naquela casa, quem dava as ordens era eu. E meu corpo era o comando. Acordei num calor que nem o ventilador queria funcionar. Parecia que o inferno tinha subido um andar só para bater ponto no meu quintal. O sol estava rachando até pensamento, e eu já tinha acordado com aquele tipo de energia, sabe? Aquela vontade de aprontar só para ver se o universo me acompanha. E olha que ele sempre acompanha. O Wesley já tinha chegado, claro, trabalhador exemplar, desde cedo batendo cimento como se fosse missão de vida. Meu pai ia amar se estivesse em casa, mas como sempre, ele e minha mãe já tinham saído voando pro pet shop, deixando a casa. O almoço e a tentação toda sob minha responsabilidade. Pena deles, porque se eles soubessem o tipo de cardápio que eu estava planejando pro dia, talvez trancassem o portão e me deixassem em quarentena emocional e hormonal. Foi aí que me deu a ideia. Tava quente? Tava. Então por que não tomar um solzinho, né? Um bronze, uma marquinha, aquela desculpa clássica de quem quer só ficar quietinha na dela de biquíni e fio dental no quintal. Bem natural. Natural igual silicone. Escolhi o biquíni mais indecente da gaveta, aquele vermelho que cobre menos que a vergonha de ex-namorada no velório. A parte de cima segurava os melões por teimosia, e a de baixo, bom, digamos que se alguém espirrasse perto, ela saía do lugar.
Passei pelo Wesley fingindo que nem vi que ele estava ali, todo suado, abaixado mexendo massa com aquela força que, sinceramente, já dava até para imaginar usando em outro tipo de serviço. Ele me olhou e travou. Eu vi. Ele tentou continuar mexendo a massa, mas parecia que tinha virado um purê de concreto, de tanto que ele mexia sem necessidade. Era tipo cozinha de reality show, ninguém entendia porque ele não parava de bater. Enquanto isso, eu estendi minha toalha no chão, bem ali pertinho da obra, porque claro, a melhor luz era ali. E se ele me visse, bom, era um bônus, ou melhor, o motivo inteiro. Deitei de bruços. O fio dental foi engolido pelas bochechas de baixo, como se tivesse medo de sol. As pétalas da florzinha se dividiram feito briga de condomínio, uma para cada lado. Cenário pronto. Entrou em cena o óleo. Peguei o frasquinho como quem segura uma poção mágica. E era, né? Porque quando o óleo começa a escorrer pela pele, meu amor, até a alma sua. Comecei pelas pernas devagar, espalhando com a palma inteira, fazendo barulhinho de pele molhada só de sacanagem e sussurrando baixinho, tipo propaganda de iogurte sensual que ninguém toma de verdade. Tudo com a intenção mais pura do mundo, provocar até a massa do cimento endurecer de vez. Eu sabia que ele estava olhando. Sabia. Aquela colher de pedreiro não fazia mais sentido nenhum na mão dele. Ele estava ali com cara de meu Deus do céu, onde fui amarrar minha mula suando o dobro, fingindo que o trabalho estava exigindo foco. Mas já tinha decorado até a posição da etiqueta do meu biquíni. Foi aí que resolvi apelar, quer dizer, subir o nível. Wesley, chamei com aquela voz de quem já tá com meio crime planejado. Oi, ele respondeu meio engolindo seco, meio se bem dizendo em voz baixa. Vem aqui rapidinho, preciso de um favor. Largou a colher como quem larga o juízo, lavou as mãos com uma pressa que me deu até pena da torneira. Veio andando devagar, como se quisesse tempo para pensar se valia a pena entrar naquela enrascada. Mas já estava dentro até o pescoço. Você pode passar óleo nas minhas costas? É que não alcanço, falei com cara de boa moça, a mesma cara que eu usava quando mentia para a diretora e ela acreditava. Ele pegou o frasco, esfregou nas mãos e encostou. O primeiro toque foi tímido, tipo mão de padre batizando, mas eu sabia que era só questão de tempo. Assim tá bom? Perguntou com a voz meio rouca. Pode descer mais um pouquinho. E ele desceu. A mão dele estava quente, firme, subia e descia pelas minhas costas com aquela hesitação de quem tá tentando convencer o próprio corpo a não pular etapas. Mas o corpo dele claramente já tinha passado de fase. Quando ele chegou perto da cintura, fingiu que escorregou e eu fingi que acreditei. A mão passou pela curva, encostou bem onde o biquíni começava a sumir. Ele parou, mas eu não deixei parar por muito tempo. Pode passar bem ali também, quero marquinha bonitinha. Marquinha, eu disse como se não tivesse marcado a vida dele naquele momento. Ele foi com as duas mãos agora, passando o óleo, massageando. A palma passeava perto dela e os dedos davam escapadas pro limite. Quase, quase. Aquelas escapadas que a gente finge que foram sem querer, mas são 100% premeditadas e julgadas num tribunal celestial. Eu continuei deitada, quietinha, sentindo tudo, o calor, o toque, o olhar. Ele estava ali, tremendo mais que vara verde, tentando não fazer besteira enquanto fazia todas as besteiras possíveis dentro da lei da malícia. Quando ele terminou, ou melhor, quando ele parou antes de cometer um ato de paixão, eu virei o rosto devagar, olhei por cima do ombro e falei, obrigada, viu? Agora é só esperar o sol fazer o resto. Ele só balançou a cabeça, quase tropeçou nos próprios pés ao levantar, e eu voltei a deitar plena, brilhando de óleo e pecado. Com a sensação de que o jogo estava só começando e que o próximo passo já estava escrito na palma da mão dele. Depois daquela sessão de bronze indecente no quintal, eu sabia que o Wesley estava no limite da razão. Ele mal conseguia disfarçar, e eu estava exatamente onde queria, no centro das atenções e no topo das intenções. Me levantei da toalha como que em volta de um desfile, o biquíni colado e o óleo ainda brilhando na pele. Peguei minhas coisas, dei uma última olhadinha para ele que fingia medir uma viga, mas estava me devorando com os olhos, e entrei para dentro. Na porta da cozinha, olhei por cima do ombro e disse com um sorrisinho, deixei o óleo aí fora se quiser usar depois. A frase ficou no ar como cheiro de perfume caro, e ele pescou literalmente. Liguei o chuveiro, a água fria bateu e eu arrepiei toda. Mas não era só o frio não. Era aquele calor que vinha de dentro, de saber que ele estava ali do lado de fora,
provavelmente com a mão suja de tinta e a cabeça cheia de pecado. Comecei a ensaboar o corpo devagar, como se minhas mãos fossem as dele. Desci pelos ombros, pelo colo, meus dedos dançavam enquanto o vapor tomava o banheiro. A porta estava entreaberta, deixei assim de propósito. E o óleo que eu esqueci lá fora misteriosamente apareceu sobre a pia. Ouvi passos. Não corri, não travei, só continuei com as costas para a porta. Meu coração batia tão alto quanto a queda d'água. Ele entrou. Achei que tinha esquecido isso aqui, disse levantando o frasco de óleo. Não respondi, só olhei por cima do ombro com aquele olhar de você já sabe que agora não tem mais volta. Traz aqui, falei abrindo a porta do box. Ele veio, passou a mão no meu ombro, depois no pescoço. O frasco escorreu uma gota no meio das minhas costas. Ardi. Ele espalhou com a palma quente, descendo devagar, sem pressa, como se estivesse desenhando minha pele com desejo líquido. Você tem noção do que tá fazendo comigo? Ele murmurou. E você tem noção do que ainda vai fazer? Respondi encostando de leve, só para sentir o que eu já imaginava. A resposta veio dura, literalmente. O toque desceu mais, a mão dele contornou minha cintura e subiu enquanto a outra firmava minha nuca. Me virei ainda sob o chuveiro, colando de leve, com a água fazendo tudo parecer cena de novela das 11. A gente se olhou, mas era o tipo de olhar que fala sem abrir a boca, um olhar que rasga a roupa com intenção. E então ele me encostou na parede fria, o contraste da cerâmica com minha pele quente fez eu soltar um suspiro que ele engoliu com a boca. Me beijou com fome, mas uma fome respeitosa, como quem sabe que vai saborear até a última gota. O óleo escorria de novo, passou nas minhas costas com as duas mãos, desceu pelas pernas, pelas curvas e parou ali, no limite. Posso? Ele perguntou com a voz embargada, a respiração no meu pescoço. Já devia ter começado a partir daí, os detalhes viraram instinto, os movimentos eram ensaiados pelo corpo, não pela mente. E o chuveiro continuou ligado, mas quem lavou a alma foi a gente. O óleo fez tudo mais fácil, escorregava com intenção, deslizando em curvas e vontades que nem eu sabia que tinha. E quando chegou lá, meu amor, nem o ladrilho do banheiro resistiu. Naquele chuveiro, a água escorrendo e o mundo lá fora girando sem saber o que acontecia, a gente se pertenceu. Sem pressa, sem culpa, sem freio. E eu ali com as pernas bombas e a cabeça girando mais que batedeira velha, entendi que aquele homem, aquele pedreiro contratado para levantar muro, estava derrubando era todos os meus. E eu deixava. Porque quando ele me puxou para perto de novo, ainda com as mãos sujas de óleo e a respiração acelerada, eu sussurrei no ouvido dele, o serviço só tá começando. Depois do dia do chuveiro nada mais foi igual. Quer dizer, até foi, mas só na aparência. Por fora a reforma continuava. Ele chegava cedo, meu pai seguia achando que estava investindo num excelente profissional, e minha mãe elogiava a agilidade e dedicação do Wesley, uma bênção. Segundo ela, mal sabia que a bênção toda estava indo para outro altar. Promeu. Todo santo dia, religiosamente, tinha visita do pedreiro, e junto com ele vinha meu pecado favorito. Era batata, ele chegava, me dava aquele bom dia de voz baixa meio sacana, e eu já começava a armar a situação do dia. Teve dia que eu apareci na cozinha com a toalha entreaberta e nada por baixo. Teve outro que deixei a blusinha molhada só para ver até onde ele aguentava. E teve aquele em que fingi que machuquei o tornozelo só para ele me levar no colo pro quarto. Não me julgue, julga o efeito que ele causava. O fato é que a gente se pegava muito, em todo canto que dava, e até nos que não davam. No banheiro já virou clássico. No quartinho da bagunça, teve dia que a gente quase foi pego na varanda. Minha mãe voltou antes do pet shop fechar e eu tive que me esconder atrás da cortina, sem nada, com Wesley fechando o zíper às pressas e dizendo que estava ajeitando o piso. E sabe o que é pior? Ela acreditou porque o piso estava mesmo nivelado, mas era o meu. Depois do que ele fazia comigo, cada dia era um jeito diferente dele me pegar. E eu fazia questão de deixar pistas, o shortinho cada vez mais curto, a florzinha cada vez mais marcada, o decote cada vez mais descarado. Eu era uma provocação ambulante, uma distração de carne e osso. E ele, meu pedreiro particular, sabia exatamente onde martelar. A obra que meu pai achou que ia durar 3 semanas esticou bonito. E não porque tinha muito o que fazer. É que, curiosamente, a cada novo dia, Wesley descobria um probleminha novo. Era um cano mal colocado, uma viga fora do prumo, um reboco que precisava secar mais.
Tanta desculpa que eu até achei que ele estava inventando. Mas depois pensei, se ele quiser morar aqui para sempre, deixo construir até uma casa do lado. Nosso relacionamento, se é que dava para chamar assim, era silencioso, intenso e cheio de olhares. A gente não falava sobre nada sério. Nunca perguntei se ele tinha namorada, filho, cachorro. E ele nunca me perguntou se eu estava apaixonada, talvez por medo da resposta. A verdade? Eu não estava, mas também não estava ilesa. Porque é fácil brincar com fogo quando você controla o fósforo. Mas e quando o fogo pega de verdade? Aí o calor vem de dentro. E foi assim, entre pegadas na parede, lençóis embolados e gemidos contidos, que ele terminou a obra. Lembro até hoje do último dia. Ele chegou mais cedo do que de costume, parecia diferente, mais quieto. Terminou o rejunte do muro em silêncio, guardou as ferramentas sem eu precisar pedir e nem veio na cozinha buscar água como sempre fazia. "Ah, pronto", ele disse parando na porta da sala. "Terminei tudo, agora é só esperar secar e pode usar." Fiquei parada, o peito deu uma pontada estranha, uma mistura de raiva com saudade antecipada. "Ah, que pena", falei fingindo indiferença, "justo agora que eu estava pensando em pedir para você trocar a pia do banheiro também." Ele sorriu, aquele sorrisinho safado de canto de boca, o mesmo da primeira vez. "Se quiser eu volto, só chamar." "Vai cobrar quanto pela visita dessa vez?" Só um beijo de despedida. Fui até ele devagar, como quem pisa em terreno molhado. Beijei com gosto, com vontade, com língua, com alma, com tudo. Foi um beijo de filme, só que sem trilha sonora, porque a única música que tocava ali era o som da minha vontade gritando: "Fica." Mas ele não ficou. Saiu com a mochila no ombro, o frasco de óleo na mão, sim, ele levou, disse que era para lembrar, e me deixou ali de toalha, com o corpo quente e o coração meio frio. Nos dias seguintes, a casa voltou a ser silenciosa. O muro ficou lindo, meu pai elogiou, minha mãe postou foto no grupo da família dizendo que o pedreiro era ótimo. Eu só olhava e ria por dentro. Ótimo, era pouco. Eu passava pelo quintal e via a toalha ainda estendida, o chão onde a gente rolou, a porta do banheiro que ele encostou com o pé, o armário onde ele me levantou sem aviso. Cada canto da casa tinha um pedaço nosso. E o pior, ninguém sabia. Nunca mais vi o Wesley. Mas de vez em quando recebo uma mensagem sem texto, só um emoji de gota e uma foto de algum óleo bronzeador. Eu respondo com um diabo sorrindo e só volta quando quiser nivelar meu piso de novo. Afinal, tem coisa que a gente não supera, só guarda num canto quente da memória. E o Wesley, esse foi embora, mas ficou. Porque ele levantou o muro sim, mas derrubou meu juízo de vez.